Mas o que aconteceu aqui? Quando o profeta mandou que Geazi fosse até ela, perguntar para ela como que estava ela, o marido, o filho. Ora, vocês entenderam o texto? O filho que ela havia recebido morreu. E ela havia dito também, dentro de casa, ao seu marido tudo bem, mas ela foi correndo de encontro ao profeta de Deus. Eliseu passava por uma cidade chamada Sunem, a cidade que fica entre o Monte Carmelo e Samaria. Uma sunamita rica, mulher tinha o coração em boas obras. A Bíblia diz que ela o alimentou e o hospedava sempre que Eliseu estava na cidade. O profeta, por gratidão ao gesto desta mulher, resolveu abençoá-la. Mas de que maneira ele poderia abençoá-la? Como recompensa. Eu preguei já aqui umas 5 mensagens sobre o Deus das recompensas, que Deus recompensa. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Então, o que ele poderia dar para ela? Já que ela tinha uma vida abastada, ela tinha dinheiro. Já aconteceu vezes com você? Aconteceu com você isso? De repente eu quero dar um presente para alguém, o que eu vou dar? Se eu der uma camisa, ele já tem camisa. Se eu der para ele se eu der para ela uma bolsa, ela já é pessoa rica, ela já tem. O que eu vou dar? Por isso que é importante a gente pesquisar, antes de presentear alguém, o que a pessoa está precisando, o que agrada a pessoa. Eu achei interessante porque uma pessoa uma vez me deu um par de meias. Mas foi um presente tão chique porque e eu estava precisando, na verdade, um par de meia interessante. Né? De repente, aquilo que você menos espera, a pessoa... É um presente barato, mas é caro pela lembrança, pela consideração, e de repente a pessoa está necessitada daquilo. Então qual foi a ideia do profeta de Deus, já que aquela mulher o hospedava, já que aquela mulher havia falado com o marido dela, olha, eu vejo que este homem que todos os dias passa aqui é um santo homem de Deus, vamos ajudar este homem, vamos abençoar este homem. Vamos honrar este homem de Deus, porque ele é homem de Deus, ele é profeta de Deus. E profeta de Deus na época era honrada, e até hoje ainda é. O problema é que muitas comunidades não estão valorizando seus pastores, os seus profetas, os seus líderes. E eu quero falar sobre isso depois, para você honrar seu pastor, presentear seu pastor, presentear seu líder. O ano retrasado, a nossa igreja deu um presente para nós, eu e minha paixão, 7 dias no resort, o melhor resort lá em Gramado. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Foi uma paixão maravilhosa. Eles me presentearam. E eu louvei a Deus e louvo a Deus pela minha comunidade que tem me honrado. Então, olha a ideia desta mulher aqui. Ela resolveu abençoar o homem de Deus e perguntou ao seu marido, olha, o negócio é o seguinte... Vamos abençoá-lo, vamos hospedá-lo, vamos alimentá-lo. E chegou a um ponto dela mandar fazer, eles mandarem o casal, um quartinho para o profeta de Deus. Tem muito homem de Deus sincero, viu, gente? Tem muito homem de Deus, homem irrepreensível, homem que não é aproveitador, mulher que não é aproveitadora. É verdade, tem muitos homens aí que falam que são homens de Deus, mas são aproveitadores, são gananciosos, são manipuladores. Mas assim como Eliseu foi um profeta, um homem de Deus íntegro, irrepreensível, era um homem que merecia ser honrado, e esta mulher o honrou. E ele queria saber o que poderia dar de presente para ela, o que poderia fazer. E Geazi, o moço que acompanhava a Eliseu, falou com Eliseu, olha, ela não tem filhos, e o esposo era idoso. Eliseu, então, lançou uma palavra profética sobre a mulher. Ele profetizou um filho, disse, olha, você vai ter um filho. Que coisa maravilhosa.
e ela teve o filho. Ele profetizou sobre a vida. Olha, eu quero aproveitar isso aqui e dizer, você que tem honrado o seu pastor, o seu líder, você vai receber sua recompensa. E outra coisa, escute, no Brasil tem havido muitos escândalos, mas quando a gente tem uma turma agora que veio da Coreia, é interessante que na pesquisa na Coreia, entre as profissões, você sabia que as mulheres, as moças falam, eu quero casar com um pastor. Porque o pastor na Coreia lá é honrado de tal forma. Então, o problema é que existe muitos escândalos, existe muita coisa aí, mas profeta de Deus, homem de Deus, quando você honra, fique sabendo que de repente você já está plantando uma semente para colher um milagre. Entende? Por isso você que é empresário, honra teu pastor, você que tem mais condições, você que me ouve neste momento, honra teu líder, presentei ele. Presenteia, eu fico feliz porque eu louvo a Deus, volto a dizer, pelas ovelhas, pela minha igreja, mas quem sabe nós precisamos de resgatar isso mais hoje. O que está acontecendo hoje é que muitos profetas de Deus, pastores, líderes, têm sido desconsiderados, têm sido humilhados, muitas vezes são os presbíteros, no caso da minha igreja que é presbiteriana, que é liderada, né, é um governo representativo, que tem os presbíteros, que são os regentes que ajudam o pastor, que é o presbítero, docente que fica com a pregação, mas muitas vezes o pastor, a família do pastor é desconsiderada, é desrespeitada, o pastor é humilhado e depois quem vai pagar é a igreja ou aquela família que machucou, que maltratou, que desprezou. Nós não podemos fugir disso, gente. É verdade que tem muito líder aí manipulador, existe muito pastor manipulador, mas uma coisa é certa. Existe o princípio de autoridade e submissão. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, Deus colocou na igreja dele, a gente vê em Apocalipse, os anjos, os pastores. São os pastores, os anjos ali que Deus está norteando o trabalho, Deus fala com eles para nortear o trabalho daquela comunidade. E eu já vi muitas famílias, inclusive, você que é presbiteriano, escuta, eu estou falando com você que é presbiteriano. Eu já vi muitas famílias sofrendo, e eu vou dizer que até caso de morte, doenças, problemas, porque humilhou, desconsiderou aquele profeta de Deus. Eu volto a dizer aqui, nós não podemos também ficar só de um lado. Tem muito pastor fazendo besteira, tem muito pastor desonrando o pastorado. Mas outra coisa também é muitas vezes os presbíteros da igreja achar que eles que mandam na igreja. Eu sempre defendi o seguinte, se tiver alguém de mandar na igreja, porque quem manda é Jesus, que é o cabeça. Sim ou não, meu irmão? Quem manda na igreja, quem é o cabeça é Jesus. É ou não é? É o Espírito Santo. E se tivesse um mandamento falando alguém de mandar na igreja, quem teria de mandar é o pastor. E os presbíteros, os líderes que estão com ele, estão ali para sustentá-lo. Não estou dizendo que o presbítero não possa fazer observação, não possa, igual no caso nosso, ter uma eleição para um projeto, sim. Mas nós estamos perdendo a beleza do que é o profeta de Deus, o homem de Deus, e esta é uma lição interessante aqui. Esse homem de Deus, o profeta de Deus, foi honrado por aquela mulher, e através disso, Deus fez um milagre no ventre daquela mulher. Ela não podia ter filhos, e o profeta Eliseu declarou que ela teria um filho, e ela teve o filho. E eu quero frisar que ainda ficar aqui alguns segundos mais, ou um minutinho mais, escute, meu querido amigo, meu irmão, honre o teu pastor, honre o teu líder. Há algum tempo, eu gosto sempre de falar, eu havia chegado aqui nessa cidade, já tem 18 anos, e um grupo me procurou, pastor Eugênio,
queria pedir um aconselhamento do senhor. Nós ouvimos o senhor sempre na rádio, está acontecendo isso na igreja, nosso pastor está fazendo isso e isso, o que nós devemos fazer? Eu falei, a primeira coisa, não fale mal do seu pastor. Ele vai ser tratado com Deus. Então fique lá e ore a Deus, ore ao Senhor para Deus julgar esse problema. Mas segunda coisa que vocês podem fazer é sair e falar, pastor, nós estamos saindo e nós queremos, na verdade, que o Senhor entenda isso, porque nós já temos entendido como liberdade nós temos como servos, nós iremos para outra comunidade. Mas não fica lá perturbando seu pastor, não. Não fica fazendo isso, não. E eles, na época, saíram e depois Deus abençoou de uma maneira muito especial. E depois aconteceu um problema com o pastor lá, que eu não quero falar aqui. E aí, o que a gente tem que ter cuidado. Tem muito pastor sofrendo nas comunidades por ingratidão, por desrespeito, por insubmissão, porque tem presbíteros, diáconos, tem até famílias que acham que o pastor é empregado deles. E você fica sabendo, meu irmão, o seu pastor não é empregado seu, não. Fica sabendo, empresário, o seu pastor não é empregado da sua família, não. Honra teu pastor e você vai ver a tua família sendo abençoada. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Esta mulher aqui era mulher de Deus e ela resolveu honrar o homem de Deus. E quando você semeia no homem de Deus, quando você honra teu líder, quem sabe você está lançando a semente do milagre. Quem sabe uma prosperidade material. Talvez o milagre de uma cura na vida da tua filha que está desordenada. Eu me lembro de uma família numa cidade aqui perto que arrebentou com a vida do pastor. E até hoje eles estão sofrendo com um dos filhos, porque o outro voltou para Jesus já. Numa linguagem popular, eles como crentes estão comendo pão que o capeta amassou. Isso é coisa séria, meus irmãos. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós honrarmos os líderes, os pastores, porque eles são os guias que velam pelas suas almas, pelas vossas almas. Eu estou vendo muitas famílias nas igrejas pagando um preço alto, de gemer, de chorar, porque brincaram com as coisas espirituais. Não honraram o homem de Deus. Eu volto a repetir pela terceira vez, tem muito pastor fazendo besteira. Se o teu pastor está fazendo besteira, ore por ele, peça graça. Se você vê que você não está tendo estrutura, então saia da comunidade, e aí você pode ir para outra comunidade, mas o bom é você ficar na sua comunidade orando pelo seu pastor. Mas não fica falando mal dele, não. Deixa Deus tratar com ele. Eu não sou daqueles que entendo que ele é um ungidão de Deus, ele tem poder para fazer o que ele quer, não. Eu já preguei isso aqui já, que nós todos somos ungidos de Deus. Agora, o que não pode haver é o desmerecimento, é você escarnecer, é você expor a nudez do seu pai espiritual, do seu pastor. Não exponha a nudez dele. Se você acha que ali não é comunidade para você congregar, então você pode sair e você pode ir para outro grupo, mas sempre preservando o seu pastor, o seu ex-líder. Deu para você compreender? Como é que tá? Vai tudo bem? Foi a pergunta que Geazi fez para aquela mulher. E Eliseu então profetizou um filho e se cumpriu a palavra do homem de Deus. E eu quero falar com você, pastor, que me ouve. Usa a sua ousadia, pastor, a sua autoridade, a honra que Deus lhe deu, para você abençoar as famílias. Eu me lembro uma vez que eu fui honrado por uma família na nossa igreja. E eu falei assim, meus irmãos, eu não quero falar isso aqui que Deus mandou me falar, não, mas eu quero dizer, olha, vai acontecer isso, isso e isso com vocês. Irmãos, foi dito e feito. E aconteceu. E essa família que é da minha igreja hoje, é um empresário, qualquer decisão que eles têm, eles vêm me perguntar, o que o senhor acha, pastor? Estamos com dinheiro aí, vendemos nossa propriedade, onde o senhor acha que nós devemos aplicar? Nos ajuda nisso aí. Confiança.
confiança. Entende? Vai tudo bem contigo? E ele presenteou então aquela mulher, presenteou não, orou, profetizou um filho e se cumpriu a palavra do homem de Deus. Nesse texto aqui, gente, nós encontramos características fundamentais para você, irmã, mulher de Deus, para você, amado. Você que é um homem de Deus, mulher de Deus aprovada por Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui, uma disposição para servir. Olha que bondade dessa mulher, que benevolência. A hospitalidade são qualidades inerentes às servas de Cristo, aos servos de Deus. A sunamita alimentou e hospedou Eliseu, fez até um quarto exclusivo para o profeta de Deus. Então, irmã, seja uma mulher bondosa, generosa. Você, amado irmão, generoso, generosa, com a obra de Deus, com o homem de Deus. Semana passada agora, nós fomos chamados por um casal, uma irmã doce. O marido dela é uma bênção, presbítero nosso. Nos convidou para nós almoçarmos lá. E eles sabem que eu gosto de almoçar 11h30 em ponto. Porque é o meu relógio biológico. E ela fez aquela comida gostosa, simples, gostosa. Fez ali um doce que eu gosto demais, pudim. E eu orei a Deus e falei, Senhor, que o Senhor abençoe, que jamais falte o pão nesta mesa, que o Senhor prospere, que o Senhor lhes dê graça, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Este irmão, entre muitas bênçãos que o Senhor já nos usou para declarar sobre a vida dele, ele agora conseguiu entrar numa empresa, que era uma empresa dos sonhos. Eu creio que tudo isso é recompensa da dedicação dele, da esposa, a disposição em servir. Sirva, meu irmão. Sirva o próximo. Sirva seu pastor. Sirva sua comunidade. Esta é a característica aqui, olha, na vida desta mulher, que apesar de tudo, ela tinha um coração quebrantado. A senhora, minha irmã, que é dona dessa loja aí, a senhora que é uma mulher empreendedora, use aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos para semear na vida das pessoas. E você tem de começar aí mesmo na tua empresa. Porque tem empresários que eles abençoam na igreja e até falam na frente, até por orgulho, por coração altivo, mas esquece de, lá na empresa, tratar bem o funcionário, investir no funcionário, investir naquela funcionária, na pessoa secretária sua dentro de sua casa. Invista, Deus vai colocar mais em tuas mãos. Use para servir a Deus, ao profeta de Deus, que é o seu pastor, ao profeta dos profetas, que é Jesus, ao Eliseu. Use a tua influência para abençoar alguém. Tem uma irmã nossa que ela usou da influência dela para conseguir, na época, uma cirurgia que era cara. E ela usou a influência dela para abençoar o homem de Deus. E ela dá o testemunho. E naquele momento todo, o que Deus fez? Quando Deus a usou, porque ela foi abençoada pelo prefeito da cidade, na época, que confiou a ela um cargo, que era o sonho de qualquer pessoa. E Deus usou o prefeito para abençoá-la, para promovê-la. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Vai tudo bem contigo? Porque a ideia nossa aqui é ver algumas características na vida desta mulher sunamita aqui, sulamita, desta mulher aqui, sunamita, não sulamita, mas sunamita, que era uma mulher que tinha uma disposição em servir. Você que tem servido, eu quero falar isso aqui, Deus vai te recompensar, o Senhor vai te recompensar. Sirva, minha irmã, com coração voluntário, sirva.
Se entregue, dedique. Agora tem uma coisa, cuidado para você não dedicar demais a casa de Deus, a obra de Deus, e esquecer do Deus da obra. E esquecer que o teu trabalho é descansar nele. Mas eu quero voltar a falar aqui, continue investindo no seu pastor, cuidando dele. Será que você já teve a preocupação, querido, você que é empresário, de chegar para o seu pastor, pastor, como é que está a saúde do senhor? Como que está, pastor? O senhor está alimentando certinho? Como é que está? Já pensou? Porque eu tenho pessoas na minha igreja que falam comigo isso, pastor Eugênio, o senhor está cuidando da saúde? Como que está o senhor, pastor Eugênio? Está tudo bem? Ô pastor, como que está as meninas? Como que está a Melzinha lá em Florianópolis? Como que está, pastor? Isso é a preocupação que você, como serva e servo, deve ter com seu pai espiritual, com aquele que Deus colocou sobre vocês na igreja para cuidar de vocês. De repente, seu pastor está passando alguma crise. De repente, o seu pastor está passando alguma necessidade. Quem sabe você poderia, a sua família, abençoar seu pastor. Quem sabe num seminário em BH, num seminário fora de 3, 4 dias, para o seu pastor reciclar. Isso é muito importante para o seu pastor. Você pagar para ele fazer um curso fora. Essa semana um colega meu, pastor Fernando, ele está vindo para Montes Claros, ele mora em Teixeira de Freitas, e ele veio me falar que os irmãos da igreja lá abençoaram ele com a passagem de avião e abençoaram ele com a inscrição lá em Campinas, um curso com o pastor Ricardo Agreste de plantação de igrejas. E ele falando da generosidade da igreja lá, das famílias. Estão entendendo? Nós precisamos de cuidar mais dos nossos pais espirituais. Esta mulher aqui foi uma mulher generosa, bondosa, ela foi benevolente, hospitalidade. Os dias estão tão corridos hoje. As pessoas não querem hospedar. Vem um pregador de fora e muitas vezes é mais cômodo a gente colocar no hotel, porque nós não queremos hospedar, porque nós temos muitos nossos compromissos. E a Bíblia diz aqui em Hebreus que muitos hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Hospedar, gente, é bênção. A bênção da hospedagem. Você hospedar alguém. Fazer como essa mulher fez aqui, a sunamita, hospedou aquele homem de Deus. E de repente você vai hospedar um homem de Deus e você vai talvez ter que fazer uma compra, tem que levar ele no restaurante ou pagar alguém para fazer uma comida gostosa daqueles 2, 3 dias que ele vai ficar lá, mas de repente Deus vai te dar infinitamente mais do que você gastou. Hospede. Sabe? Homem de Deus, hospede pessoas, são mulheres de Deus. Eu tenho tido a graça, a bênção de vez em quando hospedar, inclusive pessoas que vêm de Salinas, que vêm de outras cidades, passando por Montes Claros, para tratarem e hospedá-la em casa. E quando eu penso, Deus me dá muito mais. Inclusive eu tive a bênção de fazer nossa casa, a casa que nós moramos, nós temos lá um quartinho com a suíte especialmente para deixar para o homem de Deus, porque eu já tinha visão já daqui da sunamita. Deixar um quartinho específico ali com uma suíte para hospedar um casal de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E eu quero contar para vocês, irmãos, é bênção hospedar homens de Deus. Seja uma pessoa, peça a Deus, Senhor, quebrante meu coração, quebrante o coração do meu marido, tal como Deus quebrantou o coração da sunamita e do marido dela para hospedar aquele homem de Deus, e ela recebeu um milagre. Se a Bíblia diz que a alma humana vale mais que o mundo inteiro, não tem dinheiro que paga a alma de alguém, a vida de alguém, e Deus deu um filho. Todo o investimento daquela mulher, Deus deu infinitamente mais
Glória ao nome do Senhor. Então seja generoso, seja generosa, cuide do teu pastor, cuide também do teu pai, da tua mãe que estão velhinhos, não lhes dê trabalho. Pare de ficar dando trabalho para o seu pastor na igreja. Quando o seu pastor falar alguma coisa, ainda que você ache que ele está errado, de repente é Deus usando ele para direcionar a sua vida. Talvez seu pastor falou com você assim: filha, este homem, eu não estou sentindo paz neste homem para a tua vida não. Cuidado, filha, cuidado, filho. Peça ajuda ao seu pastor quando você estiver preparando, ou talvez você está preparando para casar. Peça seu pai espiritual, peça seus pais carnais, para que você não dê um passo errado. Há caminhos que para o homem parece caminho de paz, mas no final é caminho de morte. E quantos têm casado errado porque não pede orientação? Na nossa igreja temos um princípio. Quando alguém quer namorar, o casalzinho me procura, primeiro procura os pais. E depois me procura, pastor Eugênio, ora por nós aqui. E eu coloco as minhas mãos sobre as mãos dele e oro: Senhor, que este relacionamento seja um relacionamento para o crescimento. Para o crescimento. E se acontecer de eles não forem casar, que eles não fiquem de mal um do outro. Você já viu que na igreja hoje, namora, depois briga um com o outro, tem que mudar de igreja? Porque não oraram. Não pediram orientação do pastor. Uma coisa é pedir orientação, não estou dizendo para ficar o tempo todo a pessoa dependendo. Qual a dependência, não? Ah, pastor Eugênio, é que eu estou querendo ir para Belo Horizonte, o que o senhor acha? Ah, pastor Eugênio, é porque eu estou querendo comprar um caderno dessa cor, o que o senhor acha? Ah, pastor Eugênio, é que eu estou querendo comprar... Ah, vai com serviço? Não estou falando isso. Igual algumas igrejas tem aí, onde você acompanha a pessoa e fica aquela codependência. Tudo que a pessoa vai fazer depende de você. Por favor. A pessoa vai cuspir, eu posso cuspir aqui? Aí caça serviço, gente. Não estou falando isso, não. Mas entende? Então, aqui tem características fundamentais para você, irmã, para você, amado. Primeira coisa, então, uma disposição para servir. Segundo, discernimento e sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E diz Provérbios, aquela mulher não colocou um homem estranho. Aquela mulher não colocou um homem estranho na sua casa, sem antes conversar com seu esposo. Aqui diz, eis que tem observado. Olha o que diz aqui. Eis que tenho observado. Ela disse isso. É um santo homem de Deus. Ela enxergou a autoridade espiritual em Eliseu. Viu que não se tratava de um homem comum. A mulher cristã precisa ser sábia, o homem tem que ser sábio e observar e discernir a verdade e a vontade de Deus. Então a segunda característica aqui nessa mulher, e que precisamos de ter, discernimento e sabedoria. Aí eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, minha irmã, e eu tive que chamar a atenção de uma irmã há algum tempo. Uma irmã colocou para trabalhar na casa dela uma mulher, pensa uma mulher do corpão. E eu conheço o marido dela, conheci o marido dela, o marido que já enfrentou problemas no passado, né? Problemas no passado nesta área sexual. E ela inocente. Eu chamei ela: irmã, vem cá, inocente. Você colocou um avião dentro de sua casa. Você quer que seu marido te traia? Você quer que seu marido adultera? Ah, por quê? Porque você colocou uma mulher dentro de casa, eu nem percebi. Você tem que perceber, minha irmã. Coloca dentro de casa. É igual eu quero falar para você também, minha irmã. Eu estou vendo algumas mulheres aí que têm filhas, adolescentes. Aí fica no Facebook caçando, procurando um marido. E depois, por isso que há caminhos que para o homem parece ser bom. E já aconteceu, a mulher casa, eu estou falando dentro da igreja. Depois, o tal do padrasto começa a abusar sexualmente das meninas. Eu estou colocando um caso, eu não estou falando aqui que tudo é isso, eu estou falando para você ter sabedoria, minha irmã. E eu achei sábio de uma irmã quando ela falou assim: olha, eu só vou casar com outra pessoa depois que a minha filha casar. Sabedoria. Olha o que essa mulher falou aqui. Ela chamou o marido e falou assim: olha, bem, eu vejo que este homem é um santo homem de Deus.
Ela foi sábia, ela teve discernimento. Estão entendendo, gente? Aí você coloca dentro de casa uma mulher para trabalhar na sua casa lá, você coloca para ajudar o teu marido, uma secretária, um avião, aí daqui a pouco os aviões caem. Abra a cabeça, desperta, minha irmã. Desperta. Eu me lembro uma época, logo que eu cheguei para Montes Claros, eu tinha arrumado uma secretária, uma menina bonita, e aí o conselho sentou comigo, pastor Eugênio, eu vou falar com o senhor, tudo bem, o senhor decidiu fazer isso, e já tem 18 anos. Você viu que essa menina bonita, nova, nós estamos querendo preservar o senhor e tal, e tal. E naquele momento eu achei meio chato, depois eu compreendi. E depois Deus me deu a graça de vir para a nossa igreja uma senhora, com mais ou menos uns 50 anos, que foi minha secretária. E na época eu estava novo. E a gente sabe, cada um tem sua debilidade. É assim ou não é? Vigiar. Aquele que pensa e está de pé, cuide-se para o quê? Não caia. É igual o pastor fazer visita com outra mulher. Ô irmão, você é tonto? Ei irmão, você é tonto, pastor? Ei, você não pensa não? Eu tenho um co-pastor comigo assim, ó, você não faz visita sem sua esposa. Não faça. Porque eu já vi casos de pastor que a mulher foi trabalhar, a mulher trabalhando e o pastor pega a irmãzinha fulano. Você tá tonto, irmão, não faz negócio desse não. Ainda que não aconteça nada, mas o que a vizinhança vai falar? Já pensou o pastor Eugênio chegar numa casa, sabe, com uma menina ou uma mulher casada, uma mulher me visitando comigo? Sabedoria, tem... E você, minha irmã, você que é mulher de pastor, desperta, filha. Fica ligada. A minha esposa Giselda é esperta, meus irmãos. Ela é engraçada. Ela chega assim, olha, Eugênio, cuidado, viu? Eu tô vendo que essa mulher tá querendo ficar muito aconselhando com você aí. Olha, cuidado, cuidado. Ela é esperta, por isso que eu sou apaixonado por ela. É isso aí, mulher sábia, irmão. Você tem que ser sábia, minha irmã. Você tem que ser sábio, pastor. Então, fica o pastor para cima e para baixo aqui nas ruas de Montes Claros, na rua da sua cidade, você que me ouve e clicou aqui, para cima e para baixo, visitando com outra irmã, de repente com a irmã jovem. Eu sou tão cauteloso, irmãos, que eu evito dar carona para alguém. Esses dias eu tô chegando lá, aí de repente na igreja, uma irmã estava com outro irmão. Eu falei, mas vem cá, por que você tá com esse irmão? Você tá dirigindo, você tá dando carona para esse irmão? Não, que ele pediu para mim fazer. Não faz isso, não. Não faz negócio desse, não. Seu marido não é ainda um homem que tá chegando agora, agora não vai compreender. Entendeu? Irmão, tem que ter bom senso, tem de ter sabedoria. E nós temos de ter cuidado, porque de repente, nós não estamos fazendo igual esta mulher aqui, ó, com discernimento. Esta mulher sunamita, ela chamou o marido dela e perguntou para ele. O homem sábio, a mulher sábia, o homem de Deus que anda nos caminhos do Senhor, é aquele que vai tomar a decisão, os dois juntos. Os dois vão tomar a decisão. Fica essa aí, viu, meu irmão? Não faça visita. Não faça visita, você solteira, com um casado. Não existe amizade entre homem e mulher, gente. É verdade que eu não quero fechar aqui, porque tem casos. Mas não existe. Vai um abrir no coração pro outro daqui a pouco, que a gente é frágil mesmo. Sabia quando encontra homens e mulheres, há uma energia de sensualidade envolvendo? É, irmão. E outra coisa, pode ser a irmã até um pouquinho assim desprezadinha. Mas a carnalidade acaba criando situação. Não foi isso que aconteceu com Eva? Foi ou não foi? Porque na visão minha, aquele fruto ali foi um genipapo. Minha esposa apelou comigo um dia, genipapo, trem ruim daquele. Eu falei assim, aí que tá o segredo. Porque o que entrou no coração de Eva foi exatamente os olhos se abriram e ela viu que era bom. Você já viu que a maioria dos homens que caem com mulheres, ele cai com a mulher feia pra caramba? Tem mulher que cai com homem. E um dia eu falei com a irmã,
como é que você viu naquele cara, aquela tronchura toda? Mas é isso. A mente cria situação. É assim, cria situação. Então, meu irmão, seja sábio. Entende? Essa mulher aqui chamou o marido dela. Você tem de conversar com a sua esposa. Você tem de conversar com o teu marido. Cuidado, todo cuidado é pouco nessas decisões. Porque de repente, você está colocando dentro da tua casa uma víbora. Vigia a tua casa. Estamos trabalhando aqui, a ideia vai tudo bem, usando a história aqui da sunamita, que resolveu abençoar o homem de Deus. Agora outra coisa eu quero falar também, o cuidado que nós temos que ter, porque tem muitos falsos profetas, falsos pastores, que de repente você vai hospedar e não é homem de Deus. Parece, mas não é. Lembra daquela propaganda? Parece, mas não é. Essa mulher aqui foi sábia, eu tenho acompanhado ele, a vida dele. Aparece de vez em quando aqui em Montes Claros, na sua cidade aí, uns líderes, missionários, não fala da mulher deles, não fala dos filhos, viajam por aí, e a quantidade de pastores cafetões, líderes cafetões que têm rodado nosso país, nossa cidade. Então tem que ter sabedoria. De repente, diz que é homem de Deus, vem pregar na sua igreja, mas está com a vida toda enrolada. Por isso que é importante a gente saber das pessoas. E muitas vezes a igreja está querendo tanto show, a igreja quer tanta novidade, que o líder não procura saber quem é aquele pastor. Prega bonito, fala bonito, né? Metralha aqueles versículos bíblicos, né? Aqueles versículos bíblicos. Mas a mulher está lá angustiada. E na verdade alguém que você está levando para sua igreja e vai destruir a tua igreja, porque sobre ele vem um espírito de quê? De feitiçaria. Vem um espírito sobre ele. São os falsos espíritos que estão espalhando por aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui eu estou falando do caso aqui dessa mulher que hospedou o homem de Deus, mas ela passou a saber, ela viu que aquele homem acompanhou ele há tempo. Não fica convidando para ir para sua igreja, você não conhece. Convida uma banda, convida um cantor, você não sabe da vida dele. Olha para você ver agora, tem um cantor nosso aí, por exemplo, que acho que é o 4º casamento dele. Mas que negócio é esse? Ah, não, o que importa é a música dele. Não, é o caráter dele, a vida dele. Não é o que ele prega, é o caráter dele. Porque a pregação que fala mais alto é a vida. E o povo está cansado disso. Terceira característica dessa mulher de Deus: contentamento. A sunamita, que essa mulher nos apresenta essa outra virtude do homem de Deus, da mulher de Deus, aprovado por Deus, seu contentamento. Eliseu queria recompensar a sunamita, porém, esta não havia pedido para ele. Ela nada lhe pediu. E observa a sua resposta: eu estou contente com o que tenho. Interessante. Ela tinha contentamento. Ela fazia aquilo com o coração voluntário. Ela não queria recompensa, mas ela foi recompensada. O que eu aprendo: nunca façamos nada para esperar nada em troca. Sabe? A recompensa teremos e não fiquemos pleiteando de Deus: Senhor, se eu tenho crédito diante de Ti pelo tempo que eu tenho dedicado ao Senhor. Isso faz parte do positivismo carnal, egocentrista, do humanismo. Nós temos de trabalhar igual esta mulher aqui. Ela foi contente, ela era contente, ela tinha contentamento. E é interessante que ela nem observou que Deus poderia presenteá-la com um filho. De repente você está me ouvindo aí e você fala assim: não, eu estou bem, eu já tenho tudo certinho já. Mas de repente Deus quer dar para a gente algo que no fundo a gente nem imagina que pode receber. Porque na minha compreensão aqui, essa sunamita, ela nem passava para a mente dela querer pleitear do profeta um filho, qualquer coisa. Ela diz: não, eu já sou contente, eu sou grato pelo que eu tenho. Maravilha, meus irmãos. Eu estou feliz. Eu gosto daquele texto do Salmo 37,
Quando diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que significa isso? Não é a gente ficar correndo atrás para querer, oh Deus, eu quero te agradar com a minha vida, eu quero te agradar. A ideia lá é o seguinte, agrada-te daquilo que o Senhor faz. Agrada-te do Senhor. Se Ele permitir que você tenha lutas, que você tenha perca do emprego, se você perder o emprego, ô palavrinha difícil, né? Perca, perda, a gente de vez em quando confunde. Se Deus permitir que você fique desempregado, se Deus permitir que você tenha uma luta, agrada-te do Senhor. O que Ele faz, apesar que no momento parece ser ruim, é mal, mas não é, porque Ele sabe tudo. Então, esse versículo é interessante. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é a ideia aqui? Fique feliz com tudo aquilo que Deus faz. Fique feliz com tudo aquilo que Deus faz. E aquilo que Ele faz é perfeito. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, você tem de deixar que Deus ajuste a sua vontade dentro da vontade dEle. Esta é a ideia. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, porque tudo que Ele faz em nós, para nós, no nosso meio, Ele faz, e tudo que Ele faz é bom, agradável e perfeito. E o meu papel eu estou feliz com o Senhor, Pai. Eu fiquei desempregado, mas eu estou agradando do Senhor. Se vem do Senhor, eu quero me curvar. Obrigado, estou contente. Se vem uma luta, eu quero agradar do Senhor. Estou contente. Se veio o desemprego, obrigado, Senhor. Estou contente. Entende qual é a ideia aqui? Entende? Não é acomodar, mas é você agradar do Senhor. Descansar no Senhor. É entregar a Ele que Ele cuida. E a sunamita aqui, em terceiro lugar, característica de um homem de Deus, mulher de Deus, é essa pessoa que é contente. O apóstolo Paulo fala, eu estou contente em toda e qualquer situação. Ser honrado, humilhado, não ter solidariedade. Em tudo, eu estou contente. A ideia é esta. E a sunamita era rica, tinha tudo. Apesar de não ter o filho, será que ela não queria ter o filho? Quem sabe? Aqui no texto não diz. Mas o que eu entendo aqui é que era uma mulher de Deus, ela entendeu que mesmo não tendo filho, ela não tinha falta. E o que estava faltando é porque até aquele momento ela não ficava murmurando, reclamando. Por isso nós precisamos de entender melhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ideia é, o Senhor é o meu pastor e basta. Porque se vier faltar alguma coisa, Ele como meu pastor sabe de tudo. Basta, Ele me supre. Ele é o meu prazer. Eu tenho nele, Ele é o meu contentamento. Entende? A quarta coisa aqui desta mulher sunamita, confiança em Deus ao ver seu filho morto. Olha para você ver, a sunamita não se desesperou, não se revoltou, não murmurou. Pelo contrário, disse ela a seu marido, tudo vai bem. Tudo vai bem. Diante do infortúnio, decidiu recorrer ao profeta. Ela não ficou a lamentar o ocorrido, mas partiu em busca de uma solução junto ao profeta de Deus, ao homem de Deus. Eis aí mais uma das características, meus irmãos, da mulher cristã aprovada, do homem de Deus aprovado. A confiança no poder sem limites. A confiança no poder de Deus. Na adversidade, não lamenta, mas busca auxílio em Deus. Então, ela confiou no Senhor. Confia no Senhor, minha irmã. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ela confiou no Senhor. Ela falou para o seu marido, tudo bem. E saiu correndo. Quando ela chegou para o profeta,
para o Geazi, ela disse tudo bem. Porque na verdade ela não estava querendo abrir com Geazi. Geazi não era flor que cheirava, não. Era enrolado. Era sem caráter. Porque depois vocês sabem da cura, quando Naamã foi curado, ele foi depois lá pegar dinheiro de Naamã. Contar mentiras. Era mentiroso, era ladrão. Totalmente diferente o caráter dele como servo de Eliseu e quando Eliseu foi servo de Elias. Geazi depois ficou leproso. Por isso ela não gerava, a sunamita não tinha confiança nele. E talvez também ela não queria abrir com o seu marido, porque na verdade partiu dela o ajudar aquele homem de Deus. E ela tinha de também, por um tempinho, deixar que as coisas acontecessem sem primeiramente abrir com o seu marido, ficar falando. Ela foi lá, o homem de Deus. Então ela confiou no profeta de Deus, ela confiou que aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus, tinha uma direção para a vida dela. Tomara que você, pastor, possamos gerar confiança nas ovelhas de Deus, para que elas possam chegar e abrir o coração. Ela foi direto ao profeta de Deus e disse, vai, ou melhor, ela falou para o marido, vai tudo bem, e ela correu, confiou em Deus. Ela não se desesperou, ela não revoltou, não murmurou, nós não vemos ela aqui murmurando, ela foi lá e falou com o homem de Deus. E tem gente que está me ouvindo aí até hoje. Você fica aí determinando, murmurando, reclamando, xingando, desmerecendo, exigindo. Eu exijo, Deus, eu exijo a cura, eu exijo, eu determino. Eu tenho dó de você. E eu estou vendo muita gente aí sendo curada, não é por Deus, é por Satanás. Para o Satanás continuar deixando essas pessoas acharem que elas são senhoras, que elas mandam. E não pode ser assim. Não pode murmurar. Não pode ficar aí, sabe, blasfemando. Não estou dizendo que você não deva abrir seu coração. Não estou dizendo que você não possa chegar, porque ela depois chegou para o profeta de Deus, mas ela falou para o profeta de Deus. Que isso, Senhor meu? Por que tu fizeste isso? Por que tu me deste um filho para depois matar? Ela foi falar com o profeta. Mas ela não ficou aí de lugar em lugar. E mesmo assim, ela foi ali pela liberdade, porque ela não havia pedido. E foi o profeta que presenteou para ela. A gente vê aqui o lado humano dessa mulher. Em quinto lugar, ela não compartilha seus problemas com todo mundo. Quando Geazi foi-lhe ao encontro e a questiona se tudo está bem, a sua resposta foi o quê? Está tudo bem. Muitas vezes, diante da adversidade, tribulação, lutas, nos desesperamos, murmuramos e buscamos auxílio nas pessoas erradas. Compartilhamos nossa angústia, nosso coração, a nossa alma, com quem não pode nos ajudar. Por alguns momentos, nossa fé se abala e agimos sem as características que teve nessa mulher aqui. A sunamita nos ensina características fundamentais para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, aprovados por Deus. Não importa quão grandes sejam os problemas que assolam a tua vida, minha irmã. Jesus Cristo tem a solução através da sua palavra santa, viva e eficaz. Também através de homens de Deus levantados por Ele para nos orientar, nos auxiliar. Aquela mulher estava muito angustiada ao falar com Eliseu, mas Deus concedeu-lhe a vitória. Que Deus te conceda, não só a você, irmã, a você, irmão, mas a você, jovem, a você, líder, empresário, pastor, que Deus nos conceda vitória. Estas são as características encontradas nesta mulher aqui. E nós introduzimos falando desta característica linda que foi de investir no homem de Deus. Eu não coloquei esta característica como ponto principal, porque eu quero concluir com ela. Esta mulher investiu no homem de Deus. Esta mulher foi a mulher que ela viu no homem de Deus uma oportunidade de poder ver
as coisas de Deus acontecendo naquela sociedade. Ela sentiu a necessidade daquele homem de Deus descansar, daquele homem de Deus dormir bem, daquele homem de Deus alimentar bem, daquele homem de Deus ser protegido. E você deve fazer isso. Proteja os homens de Deus. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: não empreste a tua língua para Satanás. Não use a tua língua. Não use a tua língua para infernizar o homem de Deus, a mulher de Deus. Tem muito crente usando a língua, emprestando a língua para o inferno, emprestando a língua para falar de homens de Deus. Não, cuidado, minha irmã. Cuidado para que você não use a tua língua para ficar falando do teu pastor, do teu líder. Preserve. Cubra. Eu não estou dizendo aqui de ser hipócrita, mas preserve o homem de Deus. Eu volto a dizer, se na tua comunidade, o teu líder, o teu pastor está pisando na bola, você tem dois caminhos. Primeiro, ficar lá e orar por ele. Segundo, saia. Ah, mas se eu sair, ele não me abençoar. Você já tem a bênção do nosso pastor, do nosso pai. O pastor pisou na bola, você é livre. Fica tranquila. Mas não fica lá falando mal. E quando você sair também, feche a boca. Só ore. Feche. Não fique falando mal. Porque você é mulher de Deus, você é homem de Deus. E nós não podemos emprestar nossa língua para Satanás, para o inferno. Emprestar nossa língua para poder ficar vilipendiando o caráter, a vida de homem e mulher de Deus. Eu quero ser como essa sunamita, você quer? Eu quero ser um homem de Deus aprovado por Deus. Eu quero ser um homem de Deus aprovado por Deus. Você quer ser, minha irmã? Você quer ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus aprovada por Deus? Então, você tem de seguir as características dessa mulher aqui. Primeiro, uma disposição para servir, bondade, benevolência. Segundo, discernimento e sabedoria. A mulher sábia edifica a casa. O homem sábio é aquele que sabe falar a coisa certa na hora certa. É aquele que usa a sua boca para abençoar as pessoas. Terceiro, ela era contente. Ela tinha contentamento apesar de tudo e de todos. Quarto lugar, ela tinha confiança em Deus. Em quinto lugar, ela não compartilhava seus problemas com todo mundo. Ela não falou com teu marido por enquanto. Ela não abriu o coração com Geazi. Escute, não abra seu coração com qualquer um. Outra coisa, quando você ouvir algo de alguém, passa a saber se é verdade. E cuidado, para que você não seja denunciado, processado por danos morais, até dentro da igreja. Cuidado, vigia a tua vida. Há muita fofoca, há muito fuxico, há muito me diz dentro da igreja. Cuidado, para que você depois não seja colocado diante das autoridades para você provar o que você está falando. Cuidado, vigia a tua vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetrante como espada de dois gumes. Muito obrigado porque a tua palavra é a mesma. Muito obrigado por esse texto que foi inspirado pelo teu Santo Espírito. E aqui está a história dessa mulher que foi mulher do Senhor, temia a ti, honrada, e resolveu no coração dela servir ao homem de Deus. Eu quero te agradecer como pastor por tantos e tantas que o Senhor tem usado em meu ministério para me abençoar, para orar por mim. Muito obrigado. Muito obrigado em nome de Jesus por isso. Muito obrigado porque o Senhor tem usado meus mestres, pastores que têm me abençoado também. Mestres que o Senhor tem levantado para escrever livros, para que eu possa viver bem com minha esposa, com a minha paixão, com as minhas filhas. E eu te peço agora, em nome de Jesus, alguém que está me ouvindo, alguém neste momento, Senhor, que talvez não vai bem, não está tudo bem,
Alguns que neste momento me ouviram, esta mulher que tem sido uma mulher generosa, bondosa, este empresário que não tem medido esforços para poder abençoar aquela comunidade, este irmão que não tem medido esforços para trabalhar, para dedicar, recompensa-o, Senhor. Eu quero declarar nesse momento em nome de Jesus, em teu nome, Senhor Jesus, que se cumpre agora o milagre na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Quem sabe, Senhor, estou falando com alguma mulher que sonha engravidar e talvez o ventre é fechado, a madre é fechada, e eu oro agora em nome de Jesus para que ela seja mãe de filhos. Eu quero orar agora e repreender, Senhor, esta madre fechada, para que ela seja mãe. Eu quero ser usada agora como o profeta Eliseu foi, e eu quero ser agora boca profética para pessoas que estão me ouvindo, esta mulher que está me ouvindo e que talvez a sua gravidez não está bem, está sendo acompanhada pela sua médica, que está fazendo o seu pré-natal. Eu oro agora, Senhor, para que esta criança que está sendo gerada aí, ela possa desenvolver, para que essa mulher tenha esta gravidez sadia. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ser o profeta de Deus nesta vida, Senhor, que esta mulher seja mãe, que este homem seja pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a esterilidade. Eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o milagre do Senhor aconteça na vida desta mulher, porque essa mulher é uma verdadeira sunamita, é uma mulher bondosa, generosa. Em nome de Jesus, eu abençoo ela, Senhor. Eu abençoo ela em nome de Jesus, que esta mulher seja mãe, que esta mulher seja mãe, que esta mulher seja mãe. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, minha irmã? Talvez essa mensagem é uma gravação, mas não existe gravação, prisão para o poder, para a virtude de Deus. E Deus está me usando e me usou nessa oração para que você engravide, para que você que está aí com essa gravidez, quem sabe até mesmo indesejada, você que está me ouvindo, mas está angustiada aí, porque você reclama, murmura, este ente que está aí é de Deus. Deus está me usando para dizer que ele vai ser um profeta dele. Eu não estou dizendo que ele vai ser um pastor, mas ele vai ser um profeta dele, mesmo se ele for um médico, mesmo se ele for um dentista, mesmo se ela for uma pedagoga, vai ser um profeta em nome de Jesus. É isso que eu quero declarar. Então cuide desse bebê, cuide, assim como Ana cuidou de Samuel, assim como a mãe de Sansão cuidou. Deus está me usando agora para dizer para você, cuide desse menino, porque ele não vai morrer, ele não vai morrer. Cuide dele, cuide dessa criança. Deus está me usando para dizer para você, minha irmã, cuide dessa criança, porque Deus tem propósitos tremendos para a vida dele. Se você tem aí com essa gravidez indesejada, continue agora a passar a mão na sua, ou passe a mão na sua barriga aí e fala com Deus, muito obrigado, Senhor, por essa criança. Começa a alisar sua barriga e dizer, filho, seja bem-vindo, filhinha, seja bem-vindo, porque Deus está me usando para dizer que ele quer fazer um milagre na tua vida. Esse menino vai nascer, essa criança vai nascer e Deus vai usá-la para a glória do nome dele. E um dia você vai me procurar e dizer, pastor Eugênio, o senhor lembra